Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, boa noite. Tamo junto aqui mais uma vez, mais um episódio do SupraCast. Tô aqui com o Murilão. E aí galera, tudo bem? E o Pedrão. Fala pessoal, tamo junto. E hoje, mais uma vez aqui, temos um convidado especial, hein galera? Tamo aqui com o Dr. Flávio Henrique Valicelli, ele que é médico pela Universidade Estadual de Londrina, onde fez clínica médica também. Fez cardiologia e especialização em insuficiência cardíaca e transplante pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e também tem mestrado em clínica médica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Flávio, uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo, ficamos muito felizes aí pelo você ter aceitado o convite. Obrigado Danilo, Murilo, Pedro, para mim também é uma honra estar aqui com vocês, me sinto muito lisonjeado por participar desse episódio, espero que seja muito proveitoso para todos que estejam escutando a gente aqui. Show de bola! E antes da gente começar, queria dar uns recados aí. Essa semana aí, pessoal, atingimos mais de 900 reproduções, hein? Massa demais, né? Aí você fala o quê? Show de bola, cara. Show de bola demais. E lembrando aí todo mundo, estamos engajados aqui na campanha Mande Seu Supra. Pessoal, mande, a gente vai repostando todo canto do Brasil aí, onde vocês estiverem atendendo, pegou um Supra, manda pra gente, beleza? Ou algum caso interessante aí, a gente quer aprender também, né? Isso aí, vamos aprendendo junto e o que vocês mandarem a gente vai postando. E se for o caso a gente até discute também, vamos junto. E hoje nosso tema vai ser tratamento ambulatorial da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, pessoal. E mais uma vez, para alegria do Pedrão, que é o homem dos casos clínicos, tem mais um caso clínico aqui, né, Pedrão? Aí sim. Então vamos lá? Esse é o seu Juarez, 56 anos, um paciente procedente de Viradouro, foi encaminhado ao ambulatório de cardiologia do HC por uma suspeita de insuficiência cardíaca. Ele relata que há mais ou menos um ano ele iniciou um quadro de dispneia progressiva aos esforços. Inicialmente aos esforços extra-habituais, mas no momento uma classe funcional 3 de NIRA. Ele relata também que dorme com 2 travesseiros, e também tinha alguns episódios de dispneia paroxística noturna. Quando questionado, ele relatou edema de membros inferiores com uma frequência até razoável e uma percepção de aumento do volume abdominal. Ele negava precordialgia e palpitação e não tinha mais nenhum outro sintoma associado. E de antecedente pregresso, o que chamou a atenção foi que há 2 anos ele teve um infarto agudo do miocárdio, que foi tratado em uma UPA, não soube relatar realização de cateterismo cardíaco, não tomava nenhum antiagregante e também negou qualquer histórico prévio de cardiopatia. Além disso, era hipertenso e tabagista, 30 maços ano. Cenário que infelizmente é muito comum aí que a gente atende no dia a dia, né? E de medicação, ele tomava atenolol 25mg por dia e hidrocloro 25mg por dia. No exame físico dele, estava com uma pressão arterial de 100 por 60 e 78 batimentos por minuto. Tinha um tórax atípico, o ictus estava desviado para a esquerda com 2 polpas digitais e também estava propulsivo. E tinha uma turgência venosa jugular no terço médio. O ritmo cardíaco era regular, tinha em 3 tempos. Tinha uma presença de B3, um sopro sistólico no foco mitral, 2 cruzes em 6. A ausculta murmúrio vesicular bilateral com crepitações finas nas bases. O abdômen era flácido, globoso, tinha um fígado palpável e doloroso a 4 centímetros do rebordo costal direito, com refluxo hepatojugular presente. O tempo de enchimento capilar era de 1 segundo e tinha um edema de 1 cruz até terço médio da tíbia. E aí, pessoal? Você brilhou no exame físico, hein? Que isso? Passar pro chefe, né, Flávio? É isso aí. Bom, Danilão, bacana. Sabe por que eu gosto muito de caso clínico? Porque ele ilustra muito bem o que a gente vai discutir agora. Insuficiência cardíaca, que é o que está se mostrando aqui no caso, é um diagnóstico clínico. Isso, toda essa história que você me contou já me faz imaginar um paciente com esse diagnóstico. Paciente que tem uma dispneia progressiva, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema dos membros inferiores, urgência jugular, tá até com aumento do volume abdominal, talvez tenha um grau de ascite, tá certo? Isso tudo compõe a síndrome clínica de IC, que, como eu já até falei previamente, ele vai ser guiado até pelos critérios de Framingham, tá certo? Que ele vai fazer o diagnóstico clínico. Lembrar que ele não é um diagnóstico que é dependente do ecocardiograma. O ecocardiograma ele está aí para estratificar que tipo de doença, se é uma doença com fração de ejeção reduzida, preservada, levemente reduzida, que aí vai guiar o nosso tratamento, tá certo?
Então, Pedrão, diante disso que você falou, definição de insuficiência cardíaca é um conjunto de sinais e sintomas, né? É uma síndrome clínica na qual o coração ele é incapaz de bombear o sangue de forma a atender às necessidades do nosso organismo. Ou se ele consegue atender, ele faz isso de forma com as pressões de enchimento elevadas. E a gente pode classificar a insuficiência cardíaca de várias maneiras. Uma delas é pela fração de ejeção. Então, é a fração de ejeção acima de 50%, que seria uma fração de ejeção preservada, de 41% a 49%, que é levemente reduzida, que anteriormente era chamada de intermediária, e a de fração de ejeção reduzida, que é a menor de 40%. Ou então pela evolução natural da doença, né? Pela fisiopatologia em si. Vai ser definido em um paciente no estádio A, um paciente onde ele só tem fator de risco para insuficiência cardíaca, sem alteração estrutural, paciente assintomático, é aquele paciente que é hipertenso, diabético, obeso, dislipidêmico, ele só tem o fator de risco em si. Estádio B, um paciente onde ele já tem uma alteração estrutural da doença, mas ele é assintomático ainda. Então, aquele paciente hipertenso começa a ter hipertrofia de ventrículo esquerdo, um paciente com IAM prévio, ele já tem uma alteração estrutural cardíaca. Já tem um substrato aí, né, Murilo? Mas ele ainda não sente nada. Muitas vezes você nem vai encontrar esse paciente, né? Estádio C, esse é o paciente aí do nosso dia a dia mesmo, um paciente com a doença cardíaca e os sintomas, então aí a gente vai classificar ele conforme a fração de ejeção, mas ele já tem os sintomas, ele vem com esse quadro clínico aí que o Danilo falou. E o paciente no estágio D, esse é o paciente refratário ao tratamento clínico, aquela IC avançada, aquela IC que a gente vai pensar até alguns tratamentos mais específicos. Ou então a gente pode classificar ele pelos sintomas, né? Pela gravidade dos sintomas, é a nossa classe funcional. Paciente com classe 4, sintomas em repouso. Classe funcional 3, atividades menos intensas ou pequenos esforços já causam falta de ar. Classe funcional 2, as atividades do dia a dia cotidianas causam falta de ar. E a classe funcional 1, essas atividades causam uma limitação muito leve ou nem causa limitação. Show de bola, Murilão. E aproveitando que você falou de sintomas, eu já queria fazer a primeira pergunta aqui pro Flávio. Flávio, a gente vê que o paciente com IC, ele pode ter sintomas que podem se sobrepor a algumas outras doenças, né? Principalmente a dispneia. Existe algum sinal ou sintoma no exame físico que a gente seja mais sensível e específico para IC? E em relação à turgência jugular, erra 45 graus ou com o paciente sentado? Como é que é o melhor jeito da gente ver a famosa turgência jugular? Bom, então vamos lá. É um paciente que tem um caso clínico bem florido, com sintomas bem específicos que podem ajudar bastante a gente. A dispneia vai ser o sintoma mais comum relatado por eles, a falta de ar aos esforços, o cansaço, a fadiga. Só que esse sintoma, primeiramente, ele tem que ser muito bem questionado pelo médico e buscado pelo médico que está atendendo. Muitas vezes o paciente começa a ter esses sintomas, automaticamente ele vai se limitando e, eventualmente, numa consulta de rotina, ele não vai citar nada, ou se você perguntar se está sentindo alguma coisa, o paciente vai falar que não sente nada. Mas a gente tem que ser incisivo e buscar essa limitação. E esses sintomas, dispneia, fadiga, eles são muito inespecíficos, né? Toda e qualquer doença, seja pulmonar, uma anemia, o próprio envelhecimento, descondicionamento físico, podem dar esses sintomas. Então a gente tem que buscar algo mais específico que sugira a síndrome clínica de insuficiência cardíaca. E esse paciente tem. Um deles é a ortopneia, né, a incapacidade de deitar no decúbito de 180 graus, necessitando aumentar a altura da cabeceira para melhorar esses sintomas, né? É um sintoma mais específico de insuficiência cardíaca, ele não é único da IC, da DPOC grave, avançado também pode apresentar, mas é um dos sinais que a gente tem que buscar. Outro deles que o paciente também apresenta é a dispneia paroxística noturna. Também é o acordar à noite com falta de ar, não se sentindo bem, tendo que se levantar, sentar, abrir janela, ligar o ventilador. Os pacientes relatam dessa forma, então também é bem específico para a síndrome clínica de IC. No exame físico, um dos achados que chamam muita atenção também para a insuficiência cardíaca e especificidade é a presença de B3 associado a toda essa avaliação. Então, aquela B3 sentida ali na ponta, auscultada com a campânula do esteto, é fundamental para a gente aumentar a nossa suspeita clínica. E a famosa turgência jugular, né? Como é que a gente avalia essa turgência? Os livros de semiologia, eles trazem corretamente que ela deve ser avaliada com o paciente a 45 graus. E a gente não busca a avaliação da jugular externa. A jugular externa, ela drena para a subclávia e ela é valvulada. O ideal é a gente sempre tentar observar pulsação venosa da jugular interna.
Só que a 45 graus, algumas pessoas podem ter essa pulsação perceptível. E não necessariamente isso causa doença. Significa doença. Então, o que a gente busca é avaliar esse paciente sempre na posição a 90 graus, seja sentado ou em pé. Aí sim a gente busca ver essa pulsação venosa, uma onda bifásica, visível a olho nu, não palpável, na jugular interna. E por que a jugular interna? Porque ela drena direto para a cava superior, que drena direto no átrio direito. Então, nada mais você está fazendo uma estimativa da pressão venosa central e não é valvulada. Show de bola. Em relação à fisiopatologia, né, o Murilão até citou muito bem aí a classificação fisiopatológica, né, em A, B, C, D, toda a evolução da IC. Apesar da terapêutica, né, avançada nos últimos anos, tem surgido novas medicações, o prognóstico desses pacientes tem melhorado, mas eu queria que você comentasse sobre a curva de evolução da doença e a partir da primeira internação a gente tem uma mudança nesse prognóstico, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. A história natural ela é bem complexa, né? Então, quando o paciente se apresenta com uma redução da capacidade funcional, ele tem a piora dos sintomas, a gente faz todo o fluxograma diagnóstico, toda a investigação, define qual tipo de insuficiência cardíaca que ele tem. Sendo na ICFER, a gente inicia o tratamento, nós vamos comentar mais para frente, esse paciente tem uma melhora e uma recuperação da capacidade funcional dele e ele vai se manter estável nessa capacidade funcional, isso variando de acordo com a etiologia por algum tempo. Só que, apesar do avanço no tratamento, a doença ela continua progredindo porque esse tratamento não é curativo. E ao longo dessa evolução, o paciente vai tendo pioras, agudizações, como as próprias internações por IC descompensada, e todo evento de IC descompensada, o paciente nunca retorna ao que ele era antes. Ele sempre está um pouquinho abaixo. E essa doença vai progredindo, mesmo com a gente intensificando o tratamento, até que seja uma fase que ele está já no estágio D, como o Murilo comentou, numa IC mais avançada, refratária e não tolerando o tratamento clínico, e que a gente tem que pensar em outras medidas ali para esse paciente. É importante lembrar que nessa curva, a gente não pode se enganar com o paciente que está estável com o tratamento. A maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente com fração reduzida, morrem de morte súbita. E ela acontece desde o início do diagnóstico e durante toda a evolução da doença. Então, aquele paciente que está em classe funcional 1, 2, estável ambulatorial, a presença de morte súbita é muito frequente nesse paciente também. Por isso que mesmo pacientes pouco sintomáticos, a gente sempre tem que buscar intensificar o tratamento. Evitar a inércia terapêutica, né? Exatamente. E só para a gente ter uma ideia aí da importância do tema, né? Falar alguns dados gerais aí da nossa sociedade brasileira de insuficiência cardíaca. A gente tem aproximadamente mais de 23 milhões de pessoas no mundo, né, com diagnóstico de insuficiência cardíaca. E a sobrevida em 5 anos, se não tratada, pode chegar a 35%. É uma doença que a sua prevalência vai aumentando conforme a faixa etária. Pacientes com maior que 80, 85 anos podem chegar a 17%. Nessa faixa etária com esse diagnóstico. A mortalidade IC com fração de ejeção reduzida ainda é a maior, né? Praticamente 8,8%, seguida ali da levemente reduzida com 7,6% e a ICFEP com aproximadamente 6% de mortalidade. As principais etiologias, a gente tem diversas etiologias, né? Mas as principais, né? Continua sendo a etiologia isquêmica, talvez como a mais importante. Mas a gente tem também hipertensiva, as miocardiopatias. E no Brasil, a gente tem que lembrar principalmente da etiologia chagásica, que ainda continua sendo um importante fator causador da IC, né, de internação, de hospitalização. A etiologia, a valvopatia reumática, né, a IC valvar por doença reumática, um fator importante, entre outras, né, periparto, doenças congênitas. Então, assim, a investigação etiológica é bastante importante até para a gente também não só fazer o tratamento com as medicações, mas tentar corrigir a causa, né? E a tendência é só aumentar, né? Porque é a via comum, a via final comum de toda a cardiopatia aí. E a gente tratando bem os pacientes, né? Angioplastando recente os infartos, tratando até com as medicações, a tendência é o paciente sobreviver mais e mais pessoas terem a insuficiência cardíaca ao longo da vida, né? Então, acredito que aí vai ser uma doença bem mais prevalente. Justamente por conta dessa evolução que o Flávio comentou, né? Que é uma escada que só vai decrescendo, né? O paciente não volta ao degrau anterior que estava. E, Danilo, bacana. E quando a gente fala justamente do diagnóstico, como a gente vinha comentando previamente, o diagnóstico é clínico, né? Como a gente comentou, ele vai ter totalmente direcionado a clínica do paciente, essa síndrome de C.
Porém, a gente também vai tentar estratificar bem com a probabilidade do paciente ter insuficiência cardíaca. Ele tem diversos desses fatores, é um paciente de alta probabilidade, intermediária probabilidade. O ecocardiograma pode ser direcionado logo de imediato, tá certo? Que ele já vai estratificar, já vai tentar direcionar a nossa possibilidade de tratamento. Já um paciente de baixa probabilidade, como o Flávio mesmo comentou, esses sintomas às vezes eles se confundem com outras doenças, o próprio DPOC, aí o BNP vai ser muito interessante. Um BNP baixo praticamente exclui a insuficiência cardíaca. Já um BNP já intermediário para alta e entra no desafio clínico, que o ecocardiograma vai ser importante, às vezes entrar em outras comorbidades. E lembrar que a insuficiência cardíaca, ela também tem que ser feita a partir do início dos sintomas dos pacientes. Desde quando que aqueles sintomas iniciaram? Como o Murilo bem comentou, ele vai estar naquele perfil, na estratificação C, para a gente saber, o paciente já está na estratificação C há quanto tempo, há quantos anos, tá certo? E definir a etiologia. A insuficiência cardíaca por si só é uma doença, ela tem os seus valores, tem seu tratamento, porém, cada etiologia específica vai ter, às vezes, uma coisa mais interessante para a gente tratar. Seja etiologia isquêmica, etiologia chagásica, etiologia valvar, que aí já é um caminho, às vezes, totalmente diferente para o tratamento, tá certo? E, Flávio, quando a gente fala aí de diagnóstico e estratificação, o que é que você acha que é fundamental? O que é que a gente tem que partir inicialmente quando a gente pega um paciente como esse que tem uma síndrome de IC? Bom, acho que o primeiro passo é o que vocês fizeram. Anamnese e exame físico bem feito. Como tudo na medicina, é ali que a gente vai levantar a suspeita da síndrome clínica. Então, buscar todos os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca quando o paciente se apresenta e tentar estabelecer claramente se ele tem ou não a possibilidade de ter IC. Lembrar dos critérios de Framingham, né? A gente não precisa decorá-los, mas intuitivamente nada mais é do que ele cobre todos esses sintomas de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, estertores, urgência, radiografia de tórax com conjeção, taquicardia, cardiomegalia na radiografia. Então, tudo isso vai te ajudar a elaborar esse diagnóstico. Uma vez que você suspeita, os exames subsequentes, acho que radiografia de tórax ainda é fundamental desses doentes, até mesmo antes do próprio ecocardiograma. Ali você já vai ter uma ideia do tamanho da área cardíaca ou não, se tem alguma dilatação de câmara, alguma marcação de terceiro arco, quarto arco, avaliação de campos pulmonares, seja ele com cefalização, presença de derrames. Então, tudo isso vem para reforçar a sua hipótese diagnóstica. Segundo ponto, a rotina nossa, que é uma extensão do exame físico, é o eletrocardiograma. Então, aí. Não tem como pensar em C sem fazer eletro. Só que a gente pode se deparar com eletros não tão sugestivos de algumas doenças, né? A gente sabe que o eletrocardiograma normal torna menos provável o diagnóstico de IC, mas geralmente eles vão ter alguma alteração, seja aí alguma sobrecarga de câmara, ato esquerdo, ventrículo esquerdo, ou até mesmo alterações inespecíficas da repolarização, progredindo até para sugestão de doença isquêmica, áreas cicatriciais de infarto. Então, o eletro é fundamental também para já tentar buscar a etiologia. E uma vez que aí a gente está diante da síndrome clínica, com esses achados, o próximo passo são os dois exames, ecocardiograma e BNP, como vocês já citaram. Então, só reforçando, BNP negativo, né? Um BNP abaixo de 35 ou 50 e o NT para o BNP abaixo de 125, exclui a IC como diagnóstico, porém eles elevados não confirmam, eles só reforçam manter a investigação. E o ecocardiograma, muito bem feito, aí facilita demais a nossa vida, tentando determinar se um paciente é com uma fração de ejeção reduzida, levemente reduzida ou preservada, e até sugere as etiologias. Show de bola. E antes da gente voltar para o nosso caso clínico, vou seguir a tradição aqui e vou lançar mais um desafio da semana. O que é que vem por aí, hein? Vamos ver se eu sei, hein? A gente tem muito estabelecido o tratamento da ICFER e estamos começando a ter coisa nova aí para ICFEP. Mas e aquele paciente da levemente reduzida, que tem a fração de 41% e o de 48%? Eu trato igual esses pacientes? Como é que a gente faz, hein? Boa pergunta, hein? Final do episódio a gente discute aí com o Flávio. O Flávio vai ajudar a gente aí. Eu vou dar uma estudada aí, então. Bom, voltando ao caso do seu Juarez, como a gente seguiu o fluxograma certinho, né? Foi pedido eletro, raio-x de tórax. E já vou falar o eco dos laboratórios para adiantar a nossa vida aqui também. O eletro era um ritmo sinusal, tinha realmente uma zona elétrica inativa na parede inferior e uma sobrecarga de câmaras esquerdas, beleza? Raio-x de tórax, uma cardiomegalia já com sinais de congestão. E o eco, uma fração de 34%,
com um ventrículo já dilatado, um diâmetro diastólico de 62, tá? Com acinesia em território de parede inferior, uma hipertrofia ventricular excêntrica. O VD era bom e não tinha nenhuma alteração valvar importante, só uma insuficiência mitral secundária discreta. Função renal de 1.2, não tinha distúrbios hidroeletrolíticos. Como a gente tinha uma suspeita já muito forte de IC, não foi solicitado o BNP. Beleza? Exatamente. Flávio, em relação a esse caso, eu te pergunto, esse paciente que está tomando atenolol, hidroclorotiazida, ele está bem conduzido? Então, acho que nem para hipertensão ele está bem conduzido. Mas vamos lá, né? Então, assim, seguindo o caso, eu acho que eletro e radiografia de tórax ali confirma nossas suspeitas, né? Então as sobrecargas de câmera ali por um paciente hipertenso com esse tratamento provavelmente não estava adequado, isso já refletindo um acometimento da hipertensão no ventrículo esquerdo. E essa área elétrica nativa inferior que pode estar relacionada àquele infarto que ele relatou que não foi tratado, né? A radiografia de tórax traz os achados clássicos de cardiomegalia e os sinais de congestão, com cefalização de trama. E o eco aí já confirma, então, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, já um ventrículo remodelado de 62 milímetros, a cinesia da parede inferior corroborando com o achado do eletrocardiograma, sem disfunção valvária significativas e sem disfunção de VD, né? Então, não, atenolol e hidroclorotiazida não faz parte do tratamento da insuficiência cardíaca. Agora a gente tem que, uma vez definido a síndrome clínica, buscar de fato as etiologias. Aqui a gente tem duas possíveis que devem ser investigadas, né, e iniciar o tratamento adequado. Eu acho que com relação ao BNP, nesse caso também, a ausência dele aqui não dificulta o diagnóstico. É uma síndrome clínica bem florida, com exames complementares ali corroborando todos os achados. Então, assim, se ele tivesse aqui presente, ótimo, seria um estratificador para a gente também. Mas ele ausente não exclui e não interfere no diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Vamos começar a ajudar o seu Juarez, então? Vamos melhorar esse tratamento aí? Bora. A gente sabe aí que a gente tem duas vertentes, né, para começar esse tratamento, que elas agem ao mesmo tempo, né, que é o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Então, vamos começar lá, Danilo. Primeiro com a restrição de sódio, né? Um assunto aí controverso, mas que as evidências vêm mostrando que a gente não precisa fazer um controle muito rigoroso do sódio. O ideal seria a gente evitar uma ingestão excessiva de sódio, ali em torno de 7 gramas por dia. A restrição hídrica também, aí eu acredito que não tenha nenhum consenso. O que a gente faz é orientar de acordo com a gravidade do paciente. Aquele paciente que ele é oligossintomático, não teve nenhuma internação por insuficiência por hipervolemia, a gente faz uma restrição mais leve, ali, 2 litros, 1,5 litro. Agora, aquele paciente já com uma IC mais grave, internações recorrentes, a gente orienta a ter uma restrição hídrica mais intensa, em torno de 1 litro, 1,2 litros por dia. E lembrar também que não é só líquido, né? Assim, às vezes o paciente come muita melancia, por exemplo. Melancia é pura água, né? Outros alimentos, às vezes o paciente fala, mas eu tomo muito leite. Mas leite é líquido, né? Felizmente, aí a parte social dos nossos pacientes acaba pecando um pouco. Então, a gente tem que explicar bem que é líquidos no geral e individualizar um pouco aí de acordo com a gravidade da insuficiência cardíaca. Outra questão é o peso, né? O peso, a nossa diretriz, ele fala que é mais ou menos uma curva em U. Então, a gente tem que estimular os pacientes a perderem peso quando forem obesos, mas também um paciente muito emagrecido para insuficiência cardíaca é ruim. Em relação ao álcool, se o paciente a etiologia for alcoólica, aí não tem como, o paciente não pode de jeito nenhum, tem que se abster, a gente tem que garantir isso ao paciente, porque muitas vezes ele melhora muito só com a cessação do alcoolismo. E o mais importante aí, ou tão importante quanto os outros, é a reabilitação cardiovascular. Os estudos e as evidências vêm crescendo a cada dia mais, né? Tanto é que a indicação é 1A, e os benefícios aí são inúmeros, né? Então, assim, sempre chamar o pessoal da reabilitação aí, fazer uma programação, fazer os exercícios físicos, estimular a prática de exercício físico diário aí. E isso só está trazendo benefício aí para os pacientes. Além disso, nós temos a vacinação também. Então, com indicação 1A aí, na nossa diretriz também, vacinar para pneumococo a cada 5 anos, né? E a influenza anualmente. Isso mostrou que diminui os eventos cardiovasculares. E para juntar
tudo isso, né, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar aí. É muita orientação, muita coisa na cabeça do paciente, né, Murilão? E às vezes a gente não tem tanto tempo para isso nas consultas, né? Então aqui, aí eu puxo o gancho para você, Flávio, como é que são passados esses cuidados aí para o paciente? Excelente, Murilo. Eu acho que tudo que você elencou aqui, acho que é fundamental, né? Quando a gente faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem que lembrar daquele paciente nosso com diabetes, com dislipidemia, que a gente está lá calculando o score de risco global e vem lá um alto risco, em que a meta de LDL é abaixo de 70. A gente se esforça para tratar esse doente e tudo mais. Eu preciso entender que quando eu estou diante desse paciente com esse EFER, o risco de desfecho dele é maior do que o paciente de alto risco que tem dislipidemia somente. Então, do mesmo jeito que a gente se esforça para tratar o colesterol e tem que se esforçar, aqui a gente tem que se esforçar mais ainda. E aqui é uma mudança do estilo de vida do doente muito grande. Então, não é gastar tempo com o doente, é investir em tempo com ele. E você vai ter que trazer gente junto. Eu acho que você elencou muito bem 2 pontos importantes aqui. O brasileiro ingere muito sal. Não só o brasileiro, mas como a população do mundo como um todo ingere muito sal. O brasileiro em torno de 3 a 4 vezes o limite que é tolerável. A gente hoje não restringe sódio como antigamente. Isso está associado a mau prognóstico na ICFR. Então, o que a gente orienta é uma dieta normossódica. É trazer o paciente para o normal. Isso já vai ter uma redução significativa de evento para ele. Então, ali, como vocês elencaram, 5 a 7 gramas dias de sódio é o suficiente. A restrição hídrica é um outro ponto interessante. Aqueles pacientes que chegam com uma IC, vamos dizer assim, mais leve, em classe funcional 1, não tão sintomático, a gente pode orientar uma restrição mais permissiva e seguir de perto esse doente. Agora, já o paciente, como desse paciente desse caso, florido de sintomas, em classe funcional 3, aí sim a restrição hídrica é fundamental, né? O coração não dá conta de bombear todo esse sangue e se o paciente abusar ainda na ingesta de líquidos, ele vai piorar cada vez mais. Então, a consulta nossa acaba virando uma consulta de quase 1 hora, se a gente for parar para pensar, no mínimo, né, para tentar fazer algo bem feito. E é por isso que a gente tem que lançar a mão da equipe multifuncional para valer. Acho que a enfermeira especialista em IC é fundamental nessa abordagem, tanto para reforçar essas orientações, principalmente com relação à vacinação, ajuste na prescrição médica dos horários de tomada, contato com o doente para entendimento. Toda consulta, esse paciente tem que ser reavaliado nesse aspecto do tratamento não medicamentoso, tanto pelo médico quanto, se possível, por essa enfermeira especialista em C. Então, aqui o multiprofissional é fundamental. Nesse momento, você acaba achando situações que você vai precisar de psicólogo, muitas vezes de serviço social junto. A própria nutricionista, às vezes, precisa vir para tentar adequar a de alimentação da família, porque tem que mudar como um todo, não dá para fazer alimento para uma pessoa e não mudar a alimentação da família. De um âmbito geral, com uma população geral, isso é mais difícil de fazer. Então, essa equipe tem que estar sintonizada para tratar esse doente. Aproveitar aí para mandar um abraço para Sheila, né? Nossa enfermeira do IC. Salva Querida muita Sheila. gente, né? Salvo demais, hein? Bom, e agora entrando no ponto de vista de tratamento medicamentoso, né? Que a gente tem. Inicialmente, eu queria começar por um estudo dos mais antigos que ainda está em franca atuação. Os estudos que estão envolvendo o IECA, o consenso, um dos estudos que logo vem... Antes dele só temos o VREFT, que é da hidralazina, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Porém, o enalapril é uma das medicações que ainda é uma pedra angular no tratamento. Foi expandido o consenso pelo SOLV, tá certo? E quando a gente fala de eco, enalapril, captopril, ramipril, todas as classes acabam sendo enquadradas, certo? Dentro desse grupo que está atuando no bloqueio da renina, né, no grupo da renina, a gente também tem o que atua no bloqueio do receptor da angiotensina, tá certo? Que vai ser os BRAS, né, que a gente vai falar aí da valsartana, que vai estar primeiramente pelo grande primeiro estudo, o VALREFT, tá certo? No VALREFT ainda teve alguns pacientes que utilizaram IECA e BRA ao mesmo tempo, que aí vem daquela grande questão que a gente evita os dois, já que nesse grupo de pacientes o benefício não foi apresentado. E temos os grupos dos estudos CHARM, que tem tanto o CHARM ADED e o CHARM Alternative e o CHARM Preserve. E o ADED também entrou na questão do VALREFT, que tentou entrar em conjunto com o IECA, não teve tanto benefício, aumentou o risco de efeitos colaterais. O CHARM Preserve foi para insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada, não é tanto o nosso caso. E o Alternative, que é justamente para os pacientes que não toleram o IECA, tá certo? O homem é referenciado, viu, Murilão? O cara gasta, viu? Você tá... Você tá sabendo. E quando a gente fala de não tolerância, né, é justamente quando a gente vai entrar nas contraindicações e indicações para aqueles pacientes, né? Indicações muito clássicas, né?
pacientes com fração de ejeção reduzida, está bem indicado utilizar o IECA ou o BRA. Nossa diretriz ainda coloca como primeira linha. E quando a gente fala de contraindicações, é naqueles pacientes que têm uma hipercalemia refratária, de difícil controle, é que a gente vai começar a medicação, às vezes em dose baixa, ele tem um potássio muito superior, muitas vezes superior a 6, aí vai ser difícil utilizar essas medicações, devendo lançar mão de outras classes, tá certo? E para aquele paciente de doença renal crônica mais avançada, que a gente tem que ter maior cuidado justamente para não piorar a função renal desse paciente, ele cair na diálise ou mesmo para subir o potássio. E Flávio, quando a gente fala aí desse manejo da função renal, dos eletrólitos, nesse paciente com IC mais avançada, como é que a gente pode fazer? Que opções que a gente tem de tratamento? O que é que você me diz? Então, acho que você elencou bem aqui com relação aos IECA e os BRAs. Eu só queria ressaltar que a escolha entre os dois é sempre o IECA. É a primeira opção em todos os casos. A gente vai lançar a mão do BRA somente se o paciente tiver tosse com IECA. Isso aí em torno de 20% dos pacientes podem ter. E lembrar que não é qualquer BRA que pode ser substituído. São 3 que a gente tem em estudos, a valsartana, a losartana e a candesartana, como você citou. Então as opções são essas, mas os IECAs ainda são uma das primeiras escolhas para esses pacientes. E aí, de fato, o que vem limitar o nosso uso são justamente as contraindicações. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, vamos ver se vocês estão afiados. Quantos % desses pacientes com IC tem contraindicação de verdade para receber qualquer uma dessas medicações que a gente vai discutir? Agora pegou a gente calça curta. Peguei, né? Então, podia ter falado antes essa pergunta. Não, vou espetar esses meninos. Se eu tô lembrando bem a sua aula, acho que era um valor até bem baixo, 15%, 20%, era uma coisa. Bem menos. 1% da população. Nossa. Então, 1% da população tem contraindicação de fato para essas medicações. Para o IECA e BRA, a função renal é um limitante. Aqueles pacientes com clearance de creatinina abaixo de 30, a gente tem uma dificuldade em iniciar. Pacientes que já se apresentam com hipercalemia também, principalmente com potássio acima de 5,5. Hoje a gente já tem os quelantes de potássio, mas ainda não é uma realidade e um acesso para todo mundo. Mas isso também pode limitar o uso. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre atento que a função renal, principalmente quando o paciente não tem doença renal crônica estabelecida, ela é hemodinâmica, então ela é variável. Eu acho que se num primeiro momento você não tem a oportunidade de iniciar essas medicações, no segundo momento reavalia, eu acho que a gente nunca pode parar em pensar em começar. Porque, como eu disse, a contraindicação de fato é muito baixa. É porque muitos desses pacientes vão ter diabetes, vão ter doença renal e ele vai ter benefício de estar usando um IECA ou um BRA, né? E assim, quando a gente entra nas diretrizes europeias, na americana, ele já entra muito especificamente na americana, né? Ele já quer que tenha uma outra classe de medicamentos que às vezes até está a priori em relação ao IECA ou BRA, que são os inibidores da neprilisina angiotensina, tá certo? Que vai ser especificamente aí, sem querer citar a marca, mas é o que a gente tem o Entresto, o sacubitril valsartano. É só entrando um pouquinho sobre como atua, né? Já que as outras medicações clássicas a gente sabe muito bem. O sacubitril é uma proteína que ela vai atuar justamente inibindo a neprilisina. Neprilisina é um peptídeo que está atuado na degradação das proteínas natriuréticas, tá certo? Tanto bradcinina, o próprio BNP. E justamente o que vai ser muito interessante aqui é que quando a gente está lidando com esses pacientes com insuficiência cardíaca, quando a gente vai tentar dosar o BNP, principalmente na utilização do Entresto, o ideal é que se use o NT-proBNP, justamente que ele é um pró-peptídeo, não é isso, Flávio? Do BNP, justamente porque o BNP vai estar mais elevado em uso do Entresto. O NT-proBNP não vai estar falseado nesse ponto. E isso vem muito quando eu falo que ele atua também em manter a bradcinina. É muito importante quando a gente fala justamente como é que a gente vai começar. Num paciente que está em uso de ECA, ele já tem acaba que também tem uma atuação em manter a bradcinina, tá certo? E se a gente faz a atuação das duas medicações de forma contínua, né? Suspende uma e começa a outra de imediato, muitas vezes a gente vai ter um efeito dobrado da manutenção da bradcinina, aumentando muito o risco de angioedema. Dessa forma, a gente acaba lançando mão de um washout, que pode ser feito só suspendendo a medicação ou trocando por um BRA, uma losartana da vida, por pelo menos 36 horas, para poder iniciar, então, o sacubitril valsartana. Doses aí que a gente tenta progredir, né? Muitas vezes é uma medicação que os pacientes não toleram bem, né, Flávio? Porque, assim, ela é muito boa, ela trouxe muito benefício, mas a pressão baixa muito, né? E, às vezes, nosso paciente de C não tem uma pressão tão alta. Mas conta aí da sua experiência, o que é que você está vendo? A gente já nota muito benefício quando a gente está utilizando essa medicação. Então, o tratamento antigo, clássico, beta, IECA e espironolactona que a gente vai discutir, ajudou e salvou muita gente. E é um tratamento muito efetivo que deve ser feito.
Mas uma vez que a gente tem hoje acesso a sacubitril valsartana, está disponível no SUS, não amplamente para todos os pacientes, mas está disponível, eu acho que a gente tem que, e as diretrizes já reforçam isso, no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona é a primeira opção, né? Só que de fato existem essas restrições. Ela é mais hipotensora de fato. No Paradigm existia uma fase de run-in em que todos recebiam a medicação e, se eu não me engano, em torno de 20% dos pacientes foram excluídos do trial justamente porque não toleraram por hipotensão. E durante o trial ela foi mais hipotensora. Então você tem uma dupla vasodilatação, tanto pelo bloqueio do sistema renina-angiotensina como pelo aumento da própria bradicinina, que todos eles promovem vasodilatação e vão levar à hipotensão. Então é um desafio, uma dificuldade, mas que deve ser encarado, né? A gente não pode ficar com medo da medicação por conta disso. E o benefício que ela trouxe em experiência de vida, desde quando ela entrou no rol e os pacientes utilizando, é muito grande. Eu lembro de quando eu estava na residência, a gente tinha uma enfermaria com muitos pacientes internados por insuficiência cardíaca descompensada, e a partir do momento que essa medicação foi entrando, e principalmente quando ela entrou no SUS, ainda há internação por IC, mas o número diminuiu muito, e hoje interna aquele paciente praticamente estágio D. O paciente estágio C, que antigamente internava, hoje não, ele interna muito pouco. Ou geralmente interna por uma adesão ou por infecção, mas quando está tomando as medicações certinhas, dificilmente ele vai internar. Então diminuiu muito o número de hospitalizações nesse sentido. Remodelamento reverso, melhora da função, qualidade de vida. Então a gente não pode deixar de tentar e se esforçar para utilizar essa medicação. E agora eu vou lançar uma polêmica aqui, então. Ô Flávio, na sua visão de especialista, daqui a alguns anos, então, vai ser o fim do IECA-BRA no tratamento da IC? Não, eu acho que não. Acho que para o paciente SUS ainda, que não tem acesso à medicação, acho que principalmente que ela não está liberada aos pacientes acima de 75 anos, então IECA-BRA é uma opção. Existe uma subanálise do Paradigm mostrando que a dose inicial de sacubitril valsartana de 50 mg dia talvez não traga tanto benefício quanto você usar a dose intermediária e cheia de IECA. E se eventualmente o paciente fica nessa dose não tolerando progressão de hipotensão, talvez valha a pena abrir mão dela e voltar para o IECA e para o BRA. Mas eu acho que a prescrição delas vão diminuir, mas acho que sumir, acredito que não. Beleza. E agora falar um pouco dos beta-bloqueadores. São os medicamentos clássicos aí no tratamento da IC. A gente tem aí dos que mostraram, né, benefício de redução de mortalidade. Foi o bisoprolol, o succinato de metoprolol e o carvedilol. Atenção aí, pessoal, que é succinato e não é tartarato de metoprolol. A gente teve vários estudos aí. A gente teve o estudo CIBIS-2, que foi com o bisoprolol, o MERIT com o metoprolol e o Copérnicos com o carvedilol, que foram os principais estudos mostrando benefício aí. Então, assim, praticamente todo paciente que tem IC com fração de ejeção reduzida, independente de ser sintomático ou não, ele vai receber o beta-bloqueador, um desses três que eu citei. As contraindicações, basicamente, são aqueles pacientes que têm algum bloqueio avançado, né, principalmente segundo grau MOPTIS 2 para cima. Lembrar de não usar beta-bloqueador em pacientes que têm algum sinal de descompensação da IC, né, não começar o beta-bloqueador nesses pacientes. Também lembrar que nos pacientes que têm broncoespasmo ou DPLC asma moderada a grave, a gente pode usar o beta-bloqueador sim, mas tem que dar preferência para os beta-1 seletivos, principalmente aí no caso o bisoprolol. E Flávio, eu queria te perguntar, o nebivolol foi aí jogado de lado, foi deixado de lado aí, a gente acaba usando ele principalmente no paciente que tem queixa de disfunção sexual com o uso de disfunção erétil, né? Com o uso de algum dos outros beta-bloqueadores. Qual a sua opinião sobre o nebivolol? Realmente a gente não cabe mais usar ele no dia a dia no tratamento da IC? O que trouxe o nebivolol para o âmbito da insuficiência cardíaca foi inicialmente o estudo Seniors, que testou a eficácia dele em redução de morte cardiovascular e hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca. E de fato reduziu esse desfecho composto, mas mais para o lado da hospitalização, não reduzindo morte. Qual que é a crítica aos seniors, né? Em pacientes com idosos, entrou pacientes com fração de ejeção reduzida, levemente reduzida e preservada. Então a gente não tem um trial específico para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. É uma boa medicação, tem seus benefícios na hipertensão arterial, mas hoje ela não faz parte mais da linha terapêutica de beta-bloqueador. Acho que
Como vocês falaram, carvedilol, succinate de metoprolol e bisoprolol. São desses 3 os fundamentais. Com relação à disfunção erétil, ela é muito comum nos pacientes com insuficiência cardíaca, no insuficiência cardíaca e diabetes mais presente ainda. E a gente tem o costume de culpar o beta-bloqueador por conta disso. Mas, na verdade, você tem até trabalhos testando isso e mostrando que não existe, essa relação não é tão correta assim, não tem muito a ver o beta ou não. O que, na verdade, influi nessa disfunção sexual, na verdade, são as comorbidades. Pode ter o beta ou não, mas, assim, inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona causam, diurético causa, comorbidades associadas como a própria diabetes causa, o próprio envelhecimento. Então é difícil você culpar o beta por conta disso. Eventualmente a gente lança a mão do nebivolol pelo efeito vasodilatador, mas a gente tem que lembrar que o carvedilol também tem esse efeito vasodilatador, diferente do mecanismo de ação, mas que é uma opção de tratamento também sem perder o benefício do uso da ICFR. E em relação aos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, a gente também já tem a indicação de começar logo de cara, né? Eles são aí os diuréticos poupadores de potássio, eles agem inibindo a ação da aldosterona e eles são englobados aí nos estudos ênfases, HF e EFESOS, né? No pós-IAM. As contraindicações deles são basicamente bem semelhantes às do IECA, do BRA, que é a hipercalemia, a disfunção renal com clearance de creatinina menor do que 30. O efeito colateral deles são 2 vertentes, né? Como eles são poupadores de potássio, eles podem causar a hipercalemia. E o efeito hormonal, porque eles também são hormônios e agem como antiandrogênicos, principalmente a espironolactona. Então, um efeito colateral muito relatado pelos pacientes é a ginecomastia. Também outro que pode causar disfunção sexual, pode causar potência e aí a gente acaba dando mais preferência para o eplerenone, né? Que ele é mais seletivo para o receptor mineralocorticoide. Show de bola, Murilão. E agora falar aí da grande estrela aí da atualidade no tratamento da ICFR, né? Que são os inibidores da SGLT2. A gente teve aí nos últimos anos um boom de estudos sobre essas medicações, né? Principalmente falando no cenário de IC com fração de ejeção reduzida, a gente teve o DAPA-HF com a dapaglifosina, né? E o Emperor Reduced com a empaglifosina. E foram medicações aí que realmente mudaram o paradigma para o futuro, né? O prognóstico desses pacientes. Tanto é que a gente tem até na diretriz de 2020, a diretriz brasileira, ela nem coloca, né, no fluxograma de tratamento as glifosinas. E logo em seguida, né, em 2021, a diretriz da ESC já coloca ela como indicação A para a gente iniciar o tratamento. Lembrar que os efeitos colaterais, basicamente, né, esse paciente pode ter uma ITU de repetição, né, pela glicosúria, mesmo pelo próprio mecanismo da medicação. E lembrar que também na insuficiência renal, né, já tem estudos aí que estão sendo mais permissivos com o clearance de creatina mais baixo, mas a gente acaba ainda não usando muito, né? Mas eu queria te perguntar, Flávio, as glifosinas, é tudo isso mesmo? Revolucionou o tratamento da ICFR? O que você acha sobre isso? Eu acho que as glifosinas, tanto a dapagliflozina quanto a empagliflozina, acho que tiveram resultados bem robustos, principalmente no âmbito da ICFR, né? Em redução não só de mortalidade, mas como de hospitalização e melhora de qualidade de vida. Então eu acho que é um mecanismo de ação ainda que a gente estuda-se muito, é um pouco incerto ainda, acho que são vários eixos, não é só o eixo renal agindo, mas o próprio eixo cardíaco, melhorando o metabolismo celular, melhorando a parte de a questão de autofagia e mitofagia, melhorando o metabolismo energético do coração. Então acho que tudo isso pode estar associado a esses benefícios das glifosinas do tratamento de ICFR. Elas agregam muito, acho que venham a somar, é uma medicação muito fácil de usar, dose única, sem grandes contraindicações. Acho que a principal delas é a disfunção renal grave em paciente dialítico, pré-dialítico, e de complicador as infecções geniturinárias, principalmente as superficiais, balanopostite no homem, uma candidíase na mulher e eventualmente uma infecção do trato urinário. Mas são frequentes, mas não atrapalham tanto o tratamento assim. Eu acho que elas vieram para somar sim, acho que formando aquele alicerce de tratamento da IC com as 4 classes de medicações, né? Os 5 eixos fisiopatológicos com as 4 classes cobrindo todo ele. Eu só tirar uma dúvida, Flávio.
Então, para um paciente que teve talvez uma infecção genitourinária, como é que a gente faz? A gente suspende por um tempo, tenta reintroduzir? Acho que a primeira coisa é abordar com o paciente a questão da própria higiene local. Às vezes isso é relevante e é a fonte da infecção, não tanto quanto ao uso das glifosinas. Se de fato for infecções de repetição que causam desconforto do paciente, muitas vezes, e não for uma questão de higiene, eles não vão tolerar, então a gente tenta evitar. Mas eu acho que, dado o benefício, acho que levando tudo isso em consideração, a gente tem que sempre tentar. Se suspendeu, pelo menos tentar reintroduzir a medicação em um segundo momento. Certo. Bom, acho que a gente falou aí do Quarteto Fantástico da IC, né? Mas só retomando o caso, outra coisa que o nosso paciente precisa é de um diurético, né? De alça. O paciente está extremamente congesto. Os estudos não mostraram que eles reduzem a mortalidade, como esses que a gente já citou, mas para melhora da congestão, para o alívio dos sintomas, é a medicação que a gente tem e que a gente acaba usando muito. A gente tem, assim, não tem uma dose fixa para paciente, uma dose alvo. A gente teve até o dose trial aí que testou a dose, mas em contexto agudo, né? Que mostrou que as doses maiores em relação às doses menores não tiveram tanta diferença em uma descongestão. E no nosso paciente é meio que individualizar, né? Pacientes já mais graves a gente acaba usando doses maiores, pacientes com quadro mais inicial, doses menores, e sempre de 12 em 12, né? Tentando deixar uma dose assim, mais de fácil entendimento, um comprimido cedo, um à tarde, 2 cedos, 2 à tarde, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Flávio também, do seguinte, Flávio, a partir do momento que a gente começou a furosemida, a gente mantém para ele o resto da vida, o tratamento todo, a gente diminui, a gente aumenta. E se além da furosemida, tem alguma outra medicação que a gente pode usar aí para esse manejo da congestão? A furosemida ela é um mal necessário, né? A furosemida, quando a gente faz uso dela, ela ativa o sistema renin-angiotensina-aldosterona, ativa o nervoso simpático. Então, quando a gente dá essa medicação, você já está ativando todo um sistema que já está exacerbado. Mas, assim, os estudos não mostraram redução de mortalidade, mas deixa os pacientes em furosemida para ver o que acontece, né? Então, é complicado. Mas, assim, o que a gente tem que fazer? Buscar aliviar sintomas. Ele é um sintomático, então a gente vai usar a dose necessária, a mínima dose necessária para que consiga aliviar os sintomas. Lembrando que, por exemplo, o próprio sacubitril valsartana tem um efeito natriurético, então esses pacientes, na hora que a gente inicia essa medicação, vão urinar mais. Isso já pode ajudar no controle da volemia e da congestão. Então a gente vai usar a dose necessária que seja efetiva para controlar os sintomas e depois a gente busca reduzir a furosemida. Tem um trabalho brasileiro, que aqui a gente também fez parte, mostrando que nos pacientes que estão com tratamento otimizado em classe funcional 1 e 2, a retirada do diurético é segura e não acarreta em descompensação, em internações. Então, sempre a menor dose necessária, se possível, não utilizar. Com relação à segunda pergunta, né, se tem algo a mais. Existe a associação de hidroclorotiazida e acetazolamida, mas essa associação a gente deixa os pacientes que estão mais em estágio avançado de doença, já em doses altas de furosemida e ainda assim persistindo com sinais de congestão e hipervolemia. É aquele paciente que já está caminhando para o estágio D, que tem uma síndrome cardiorrenal associada, que a gente vai ter que lançar a mão da associação de diuréticos. Um caso situações mais graves, mais críticas, mas que quando necessário a gente abre mão disso. Show de bola. Bom, então, dito tudo isso, voltando para o nosso caso clínico do seu Juarez, que estava só com atenolol e hidroclorotiazida. Como é que a gente vai fazer o tratamento dele? Bom, não sei porque eu falei, mas eu vou começar algum medicamento vai atuar no sistema renina-angiotensina, né? Talvez a fração de ejeção dele veio um valor mais baixo, o paciente conhecer um pouco mais crônica. Talvez partindo pela diretriz americana, a gente já pode até começar em trecho aí para ele. Função renal permissível, né? Função renal permissiva. O Betinho segurava um pouco porque ele tá bem congesto ainda, né? Fazer um pouquinho de furo, estabilizar. Quem sabe ali no segundo dia. Flávio, o que é que você começaria primeiro? Diz aí. Eu acho que vocês estão muito bem no tratamento desse paciente, viu? A abordagem do tratamento da ICFR, acho que mudou um pouquinho o racional depois dos últimos estudos, né? O que a gente tinha até então era uma sequência lógica baseada de acordo com as publicações dos trials, em que a gente buscava a euvolemia, iniciava IEC
ou braço e contraindicação, otimizava a dose, partia para o beta-bloqueador, otimizava a dose, iniciava a espironolactona com dose otimizada, depois eventualmente reavaliava, fazia a troca do IECO-BRA para o sacubitril/valsartana e por último associava a ISGLT2, os inibidores de ISGLT2. Esse era o tratamento convencional, antigo, e isso hoje a gente mudou. O que a gente busca hoje, na verdade, é a rápida introdução das 4 medicações o mais rápido possível, de acordo com o perfil clínico do doente, e uma vez que estão com as 4, em 4 semanas a gente busca otimizar essas doses. Então, nesse paciente que está se apresentando em classe funcional 3, com sinais claros de congestão e hipervolemia, acho que beta-bloqueador não é a primeira opção. Então, acho que a gente pode fazer a inversão. Se o paciente tiver condições e tiver acesso, sacubitril/valsartana. Se não tiver, IECA. Atenolol e hidroclorotiazida estão fora da prescrição dele. E já de início, função renal boa, potássio permissível, paciente congesto, já iniciaria ISGLT2. Num segundo passo, numa próxima reavaliação em 1 a 2 semanas, se o paciente estiver melhor, acrescentando furosemida também já do começo que o paciente está congesto e hipervolêmico. Numa segunda reavaliação em 1 a 2 semanas, o paciente está melhor, aí sim a gente iniciaria o beta-bloqueador nesse caso. E numa terceira avaliação, 2 a 3 semanas depois, a espironolactona, sempre reavaliando com função renal e eletrólitos. Então, em um mês, um mês e meio, você cobriu e iniciou as 4 drogas para esse paciente em doses iniciais, e aí mais em algumas semanas você busca otimizá-la o mais rápido possível de acordo com a tolerância. Perfeito. Boa, e só para complementar, lembrar que esse é um paciente isquêmico, né, pessoal? Sim. O paciente merece um AS, uma estatina de alta potência, uma estratificação em um momento oportuno aí, né? Bem lembrado. Eu acho que isso é fundamental, né? Não só iniciar o tratamento da insuficiência cardíaca, como buscar a etiologia mais provável e buscar principalmente a reversão disso, que eu acho que é você tratando a etiologia que você vai colaborar para a reversão de todo esse quadro, remodelamento meio reverso, aumento de expectativa de vida e sobrevida desse paciente. E aí, será que nosso paciente melhorou, Danilo? Bom, então, vou avançar aqui no tempo. Se passou 1 ano aí que o seu Juarez está seguindo lá no ambulatório da IC. Então, pelo visto, a gente acertou até agora, porque faz 1 ano que ele tá vivo, né? Então, aí que eu vou te contar. Tá tomando Entresto, em dose máxima, 200, tá com a dapaglifosina, tá com espirolactona, e ele passou de uma classe funcional 3 para 2, ainda tem sintomas, e a gente repetiu o eco. A fração de ejeção de 34 foi para 38 e o diâmetro diastólico foi para 60. E aí? E aí, que a gente vai continuar no segundo episódio de insuficiência cardíaca, né? É isso aí, Tem mais pessoal. coisa por Esse vir episódio é diferente, hein? Esse episódio não vai ter nem bate-bola e a resposta do nosso desafio vai ficar para a parte 2. Nós vamos continuar aqui discutindo com o Flávio, principalmente o que fazer nessa situação que o paciente está sintomático, beleza? Valeu, pessoal. Aquele abraço. Falou. Vamos que vamos, até a próxima.